Mas olhando ainda para as questões internacionais, o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, destacou a urgência de buscar uma solução diplomática para o Líbano depois de mais uma ofensiva de Israel. Luca Bassani, e qual seria essa solução que os Estados Unidos querem apresentar agora? Pois é, Evandro, a gente sabe que Antony Blinken fez sua 11ª viagem ao Oriente Médio, né, desde que a guerra começou, visitou Israel e também a Arábia Saudita e se encontrou hoje com Najib Mikati, o primeiro-ministro do Líbano, o qual ressaltou que o que acontece no sul do país é uma crise humanitária poucas vezes vista na história do país e que precisa muito da intercessão americana para que isso possa ser finalizado o mais rápido possível. Ele disse que, inclusive, jornalistas têm sido mortos dentro do Líbano. Os israelenses, eles atribuem esses jornalistas a grupos terroristas como o próprio Hezbollah, o que justificaria a morte desses indivíduos, mas que internacionalmente tem sido amplamente condenado por serem profissionais da imprensa. Antony Blinken disse, então, que é necessário alcançar de forma urgente essa solução diplomática para o Líbano, pelo menos um cessar-fogo de 3 semanas ou 21 dias, no qual a ajuda humanitária pudesse chegar ao sul do país, além, é claro, das pessoas que querem fazer o seu deslocamento. Tantas outras estão sendo repatriadas para outras nações, exemplo que a gente vê com o Brasil acontecendo mesmo. Então, os Estados Unidos de mãos atadas, porque os israelenses, principalmente através do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa Yoav Gallant, disseram que seguem com seus objetivos de acabar com todas as capacidades operacionais do Hezbollah nas fronteiras de Israel, para que cerca de 60 mil israelenses possam voltar às suas residências no norte do país. É uma questão de impasse geopolítico, impasse militar. Da mesma maneira, há apelos para que haja um cessar-fogo também na faixa de Gaza, mas como a gente sabe, há praticamente um ano, desde novembro do ano passado, que isso não acontece e essas viagens de Blinken, mais uma vez, se mostram infrutíferas. Pois é, Luca Bassani, muito obrigado pelas informações. Ô Gustavo Segré, eu queria saber de você o seguinte: os Estados Unidos foram lá e assinaram um contrato em branco, e aí agora que a história está sendo escrita nesse contrato, há uma tentativa de recuar? É uma tentativa de um passinho para trás ou um temor da maneira como essa história está sendo escrita? Como é que você avalia esse posicionamento de agora? Me parece que mais de um retrocesso é uma necessidade de continuar insistindo para um fim que provavelmente não vai dar certo. Tem mais de 10 viagens do secretário, sem nenhum sucesso, pelo menos até agora, Evandro. E a dúvida é se isso vai continuar com a mesma nulidade que nós estamos observando. Mas ele não pode deixar de tentar. Se os Estados Unidos deixar de tentar, esse contrato que você menciona em branco seria: eu te dei o cheque e não perguntei sequer que valor você vai colocar nele. Então eles têm que continuar tentando. Agora, vamos imaginar por um momento que conseguem sentar todos os involucrados na mesa, porque já deixou de ser o Hamas, agora é Hezbollah, Jihad provavelmente, tem todo esse âmbito de terrorismo no meio da negociação. E uma das cláusulas que poderia solicitar Israel, dizendo: ok, eu paro, mas daqui para frente, quem vai me garantir que não vão tentar de novo? Porque devemos lembrar que o objetivo desses grupos terroristas não está em ter o Estado palestino somente, e sim em destruir Israel, tirar ele do mapa e os judeus. Então, essa garantia não poderá ser dada. Não tendo a garantia de contrapartida, a única maneira que Israel teria seria pela ação bélica. Eu tenho que destruir a possibilidade de fogo que tem aqueles que o dia de amanhã poderão vir contra mim. Devemos lembrar que um dos chefes que foi assassinado era um preso político que estava em Israel, um preso por acusação de terrorismo, e que foi liberado dentro de um acordo para soltar um soldado israelita na época. E mesmo assim não resultou, voltou com tudo contra Israel. Então vejo muito difícil a situação. Mas os Estados Unidos, como avalista desse contrato, tem que continuar insistindo. E agora, hein, Fábio Piperno? Agora, como operação contra a violência no Rio de Janeiro. Não vai acontecer rigorosamente nada por conta de mais um exibicionismo retórico aí do secretário de Estado, absolutamente impotente, por exemplo, para conter Netanyahu. Aliás, há décadas isso não muda. A única coisa que muda naquela paisagem é que, a cada momento, há algum assentamento novo de Israel anexando
faixas ainda maiores que deveriam receber o que seria, em algum momento, o Estado palestino. É óbvio que isso acaba também gerando um outro tipo de reação e, principalmente, fazendo com que regiões como a faixa de Gaza, elas, com o tempo, elas vão formando gerações e gerações de pessoas dispostas a lutar com muitas vezes, da forma mais cruel contra inocentes israelenses, inclusive. Então, o que aconteceu no 7 de outubro foi uma crueldade, foi um ato, uma ação terrorista absolutamente repugnante. Só que esse conflito não começou no 7 de outubro. Ele tem mais de 70 anos. Então, ou se resolve definitivamente uma solução que contemple a instalação de um Estado palestino, ou isso não vai acabar nunca.